Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Goretti, mais uma aula de Geografia. Vamos continuar aí desenvolvendo aquela ideia de trabalhar características de cada região do Brasil e ao final do nosso período aqui do 7º ano, vocês vão ser profundos conhecedores do território brasileiro, de tudo que envolve o nosso país, desde características físicas, população, atividades econômicas e todos os fatores que a gente estudou ao longo do período letivo, certo? E para a aula de hoje, então, nós vamos ter ali a continuidade daquela ideia de trabalhar a industrialização e as redes de transporte, comunicação, interligação da região sudeste com outras partes do Brasil. Antes disso, nós temos ali os lembretes de sempre, né? Ter o material de vocês em mãos, realizar a atividade obrigatória lá e enviar para o registro da presença de vocês, realizar as outras atividades do aplicativo e os alunos que estão acompanhando só pela TV ou que estão com dificuldade de acesso, entram em contato com a escola para ter o material impresso para também fazer as atividades, ok? Dito isso, o objetivo da aula a gente já falou ali, identificar as principais características dos processos de industrialização, bem como a importância das redes de transporte e comunicação que vão ligar o Sudeste com outras partes do Brasil. Então, qual é a importância das regiões estarem interligadas, estarem conectadas, seja na forma física, com as estradas, ferrovias, enfim, seja na forma de redes de comunicação, por exemplo, de transmissão de informações, como as informações chegam nos diferentes pontos do Brasil. E aí a gente vai entender um pouquinho como isso acontece no Sudeste, certo? Então, pensando lá na parte da industrialização, qual é o histórico? A partir da década de 1930, acontece o que fator importante? A diminuição da produção cafeeira, por questões internacionais, crise internacional, tudo isso afeta a exportação do café. E aí se diminui então a produção. Não há mais o interesse na produção, por quê? Porque ele não está gerando mais tanto lucro quanto se esperava. Esse é um fator importante que a gente tem que pensar ali. O dinheiro, então, que não vai mais ser aplicado ali nas lavouras de café porque não vai se produzir mais ou se diminuiu a produção, é investido aonde? Nas indústrias. Então, a industrialização do Sudeste está diretamente ligada com o início da industrialização do Brasil, por causa dessas características. Onde eram as lavouras de café? Na região Sudeste. Quem eram os donos do dinheiro dessas economias, né, que sobraram ali da produção de café ao longo do tempo? Eram os barões do café na região Sudeste. E a partir desse acúmulo de capital ali, de dinheiro, eles então resolvem investir nas primeiras fábricas no Brasil e que de fato vão ser na região Sudeste. Então, importantíssimo a gente estabelecer essa ideia ali do histórico, como isso aconteceu no Sudeste e entender que isso reflete na própria forma de ocupação do espaço geográfico brasileiro e como isso se modificou ao longo do tempo, né? Além disso, houve a implantação de políticas do governo federal ligadas à industrialização do Sudeste, sobretudo em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, também incentivos, programas do governo federal para que esse processo de industrialização acontecesse de verdade, se acentuasse, e ele era inicialmente ali desenvolvido na região Sudeste. Por isso que, entre outras coisas, claro, não vamos dizer que é só isso, mas um dos fatores mais relevantes é dizer que a industrialização do Brasil começa pela região Sudeste. O Sudeste teve algumas características ali importantes para que esse fator iniciasse nesta região, tá? E aí, a partir da segunda metade ali de 1950, dos anos 1950, devido à industrialização, São Paulo e Rio de Janeiro atraíram população. Então, a gente vai ter o quê? Uma quantidade cada vez maior de pessoas vindas do interior da região e de outras partes do Brasil para os grandes centros, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, que estavam ali em ampla ascensão de crescimento populacional e da industrialização. Lembram quando a professora comentou lá para vocês que a industrialização e a urbanização estão diretamente relacionadas, estão ligadas, porque eu tenho a indústria, eu tenho a atração de população. E aí as pessoas se
organizam ou vêm morar próximos das fábricas para trabalhar ali, e isso vai fazer com que os fluxos migratórios sejam em direção a essas áreas mais industrializadas. Então vejam quanto um conteúdo, uma informação que a gente aprendeu está relacionada a outra. É o que a gente falou, industrialização ligada à urbanização. Uma acontece por causa da outra, tá? É importante pensar. E o deslocamento de população do meio rural também para trabalhar nos espaços urbanos, devido à mecanização da agricultura, que é o chamado êxodo rural. Então, olha quantos fatores nós tivemos ali relacionados a essa questão da industrialização do Sudeste e, consequentemente, a urbanização, certo? Aí, o que nós vamos ter ali de fatores, de características, né, que envolvem a industrialização da região Sudeste? A imagem já traz para nós ali essa ideia de importância, né? Porto de Santos, que é um dos principais, se não o principal porto do Brasil, em termos de circulação de produtos, mercadorias do que é produzido no Sudeste e em outras regiões do Brasil e que é enviado para outros países, né? O que a gente chama de exportação, mandar para outros países e também receber de outros países, que é a importação, certo? A construção da rodovia Anchieta e a existência da estrada de ferro de Santos até Jundiaí, que em 1938 ligava São Paulo a Porto de Santos. Olha a idade aqui, né? O quanto era anterior essa ferrovia e que foi também um fator que contribuiu. A presença das ferrovias que atendiam as lavouras de café, principalmente, também foi um fator que contribuiu para que a industrialização acontecesse primeiro no Sudeste. Então, mais um item ali para a gente pensar. E isso agilizou as importações e exportações. Então, favoreceu a chegada de produtos até o porto e o envio de produtos para diferentes partes ali do Sudeste através das estradas de ferro, né? Ao longo dessas vias, surgiu o chamado ABCD paulista. Vocês já ouviram falar nessa sigla? O que é o ABCD paulista? O que quer dizer esse termo ali, né? Quer dizer, 4 cidades que surgem ali ao longo desse percurso e que vão se desenvolvendo e que depois vão fazer parte ali daquela ideia da Grande São Paulo que a gente estudou, né? Quais são elas? Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. Por isso, ABCD paulista. Desse conjunto de cidades ali que surgem e se desenvolvem a partir da circulação de produtos e mercadorias por essas vias, certo? Então, bem importante a gente pensar ali, atualmente é chamado ali de região do Grande ABC em função da influência ali do desenvolvimento dessas cidades, certo? E aí, 2 perguntinhas ali para iniciar nossos testes ali, nosso pensamento em relação à aula. Qual a importância da cafeicultura para a industrialização do Sudeste? E entre as consequências da industrialização do Sudeste, podemos citar o quê? Disso que nós acabamos de falar. Então, pensem rapidinho, respondam e a gente já volta com a correção.
Voltamos então ali com atividade, duas perguntinhas bem simples, fáceis de responder, dentro daquilo que a gente trabalhou, né? Então a primeira lá, a importância da cafeicultura para a industrialização do Sudeste, ela foi importante ou não? E a segunda, as consequências da industrialização do Sudeste, o que nós podemos citar ali como consequência? Respostas lá. Então, a cafeicultura, o dinheiro que era aplicado nas lavouras de café passou a ser investido nas indústrias. Lembram lá da decadência da produção do café em função das crises internacionais? Então, tudo isso sobrou recurso do que era produzido aqui e foi investido nas primeiras indústrias e elas eram na região Sudeste. E as consequências ali da industrialização? O que nós podemos dizer dessa parte inicial? Atrair um contingente populacional cada vez maior, vindo de outros estados, do interior dos estados da região Sudeste e de outras partes do Brasil para trabalhar nas indústrias que se instalavam ali inicialmente. Então, é importante pensar ali nessas características, certo? E o deslocamento da população do meio rural para o meio urbano, que era o chamado êxodo rural. Por que as pessoas saíram do campo para a cidade mesmo? Por causa da mecanização da agricultura. Então, o uso de máquinas e não mais da mão de obra acabou fazendo com que essas pessoas se deslocassem para os centros urbanos também, através de um movimento ali chamado de êxodo rural. O que a palavrinha êxodo é? No sentido de saída. Então, saída do meio rural para o meio urbano, certo? E aí, continuando ali, a questão da presença das indústrias. Esse gráfico já é conhecido de vocês, a gente já estudou ele, mas vamos pensar agora no Sudeste especificamente. Como é essa ideia, né? As indústrias instaladas nas 3 maiores cidades do país, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, então são as áreas mais industrializadas da região e do país, né? São bastante diversificadas. São diferentes e variados os itens produzidos nesses 3 grandes centros urbanos e industrializados. E foram eles que fizeram com que o Brasil também se tornasse ou contribuíram significativamente para que o Brasil se tornasse um país urbano e industrial. Porque as indústrias se instalam e se desenvolvem cada vez mais e há uma concentração de população nessas áreas. Por isso urbano e por isso industrial, certo? Então daí a importância ali desses 3 locais. Como em várias outras cidades da região Sudeste, fabricam o quê? O que se produz, então, de variados itens ali? Desde alimentos, aviões, equipamentos elétricos, eletrônicos, navios, automóveis e tudo que vocês imaginarem aí para o consumo ou para atender outras fábricas, outras indústrias. Então, é muito grande a diversidade do que é produzido e isso vai refletir ali na presença das indústrias no Brasil, dividido por região. Então, o que nós vamos ter ali no Sudeste? Primeiro, ali em 96, 60,8% das indústrias e em 2011, 47,6%. Ah, diminuiu aqui? Sim, mas se eu comparar com outras regiões ainda é bem elevado ali, quase metade, né, das indústrias estão presentes no Sudeste. Depois, em segundo plano, a gente vai ter ali o Sul e as demais regiões. Mesmo diminuindo um pouco aqui naquele período lá que a gente falou da ideia de descentralização da indústria, ou seja, ela começa a se espalhar para outras partes do Brasil, ainda é muito significativa a presença ali no Sudeste em relação às outras regiões, ok? E aí se produz de tudo, né? O Sudeste metropolitano, a área compreendida pelo eixo Rio-São Paulo, lembram lá da formação da megalópole que a gente estudou? Então tem a ver com isso ali. É o principal centro econômico do país. Então é extremamente importante a megalópole brasileira para essa questão do desenvolvimento econômico e industrial do próprio Brasil, né? Abrangendo ali praticamente todos os setores industriais. Então todos os tipos de atividade industrial possíveis e existentes no Brasil estão nessas áreas aqui, claro que em outras partes também, mas nessas áreas aqui de forma muito mais acentuada, certo? E a região de Belo Horizonte ali concentra um enorme polo industrial, também apoiado ali na questão das reservas minerais, na exploração dos recursos minerais presentes naquela área ali que contribui também para a industrialização da região ali de Belo Horizonte, certo? A agropecuária acompanha esse desenvolvimento, então tem atividade agropecuária, sim, mas está ligada à indústria. Tudo que é produzido ali, nós vamos ter como matéria-prima para o setor industrial, certo?
E aí as maiores reservas de petróleo também estão na região sudeste. As áreas de maior exploração do recurso petróleo estão também no sudeste e ali um destaque para o pré-sal, que é aquela camada lá no fundo do oceano que foi descoberta há um tempo atrás ali, que a maior parte dela ali pertence às bacias de petróleo da região sudeste. Então, presentes ali é o maior produtor nacional, porque as maiores áreas de exploração estão ali também. Olha só quanto é importante nesse sentido, certo? Perguntinha bem rapidinho para vocês responderem aí em 10 segundos. Reserva mineral explorada na plataforma continental, cujo sudeste é a maior produtora nacional. Do que nós estamos falando? Responda, a gente já corrige. Voltamos então ali com a correção do exercício. Estamos falando ali de qual reserva mineral presente no sudeste e da qual ele é o maior produtor nacional. Estamos falando do petróleo, acabamos de falar sobre ele, então quem prestou atenção respondeu rapidinho ali, né? E aí vamos pensar, para que tudo isso circule, para que essas atividades se desenvolvam cada vez mais, é necessário as redes de transporte e de comunicação. Então vamos entender como é que isso está no sudeste, né? Possui a malha de transporte mais ampla e diversificada do país. E até coloquei um mapa ali que dá bem essa ideia para nós, ó, a região sudeste está aqui. E é a que tem a maior presença de rodovias, ferrovias, e também tem, não em grande quantidade comparado ao norte, por exemplo, mas também tem algumas áreas ali com a presença de hidrovias para circulação dos produtos, do que a indústria fabrica, e enfim. E também os principais portos nós vamos ter ali, que circulam mercadorias para outras regiões do Brasil e para outras partes do mundo, certo? E aí, pensando nesse sentido ali, o Sudeste é privilegiado nessa questão dos transportes, né? Tem boas rodovias, principalmente ali no eixo Rio-São Paulo, né, que atendem às demandas, apesar do trânsito ser extremamente intenso nessas áreas devido a toda a presença ali de indústrias e a própria concentração de população, certo? Tem uma conservação boa ali, aceitável. Ainda existe entre o Rio de Janeiro e Niterói ali a ponte Rio-Niterói, que é um marco da engenharia brasileira. Então são algumas obras, algumas características ali que favorecem toda essa questão da circulação e dos transportes no Sudeste, tá? O transporte marítimo é grande, então nós vamos ter ali o porto Tubarão da cidade de Vitória, do Rio de Janeiro e de Santos. O de Santos é o maior da América Latina, daí a sua importância ali para a circulação de produtos naquela ideia de exportação e importação que a gente falou, certo? Então, bem importante. E o transporte fluvial, apesar de ser menor que aquele feito pelos rios, mas nós temos em algumas áreas ali, áreas navegáveis que facilitam o transporte em algumas partes da região sudeste, certo? E aqui mais uma imagem ali do Porto de Santos, pela sua importância, né, o quanto ele é significativo para a região e para o Brasil como um todo.
Transporte aéreo é volumoso, possui modernos aeroportos e uma grande quantidade ali de circulação de pessoas e de aviões de carga também que fazem o transporte de determinados itens. Então, tanto para transportar pessoas quanto para transportar mercadorias, os aeroportos da região sudeste são os mais movimentados do Brasil, são os que têm a maior presença ali dessa circulação, tamanha sua importância, né? Coloquei alguns exemplos ali dos mais centrais, né? Como o de Congonhas e São Paulo e o de Santos Dumont no Rio de Janeiro. Os dois são bem importantes nesse sentido também dessa conexão, de estar interligados, não só com o Brasil, mas com outras partes do mundo. Muitos voos que saem de diferentes partes do Brasil precisam passar por esses aeroportos para daí sim fazer conexão com outras partes do mundo, com viagens para outras partes do mundo, certo? Tamanha sua importância ali também. São Paulo está entre as 30 mais movimentadas cidades do mundo em transporte aéreo. A quantidade de voos e circulação de pessoas é imensa nesta cidade, está ali entre as mais movimentadas do mundo por essas características também, né? E a sede de muitas empresas, por ter uma quantidade de indústrias, de empresas muito grande na cidade, na grande São Paulo, há necessidade então e haverá uma circulação muito maior de pessoas e de mercadorias nesta área, nesses aeroportos, nas vias de transporte daquela região, certo? Ali, questão de comunicação, então como as informações chegam, como isso está no Sudeste, o que nós vamos ter ali? Lembram lá da comparação do uso da TV? A quantidade da TV ali de tubo é bem pequena, né, comparado com outras regiões do Brasil, e das TVs de tela fina um pouco maior. Então, como chegam as informações? Como as pessoas têm acesso à informação? Claro que no Sudeste é muito maior do que em outras partes do Brasil, pela condição de desenvolvimento daquela região, pela forma como aconteceu historicamente o desenvolvimento industrial e urbano da região Sudeste, ela vai ter uma presença muito maior dessas redes de comunicação também, certo? E aí o outro mapa mostra bem isso para nós. Então, aqui, ó, da metade aqui de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, nós vamos ter a presença da fibra ótica quase que na totalidade ali dos territórios. E uma pequena parte lá mais ao norte de Minas Gerais, que é uma área sem ainda a fibra ótica, que é essa questão, essa ideia é de chegar à informação com alta tecnologia que se utiliza hoje ali a partir do uso da fibra ótica, certo? Então, para ilustrar um pouquinho isso que nós pensamos ali. E aí, perguntinha ali para a gente finalizar. Escreva algumas características dos sistemas de transporte da região sudeste do Brasil. Que características vocês podem relacionar ali? Responda, a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com a correção do exercício para finalizar nossa aula. Entre as características dos sistemas de transporte do Sudeste, o que nós temos? Bastante diversificado, então nos diferentes modais ali, ferrovias, rodovias, hidrovias, transporte aéreo, né?
O transporte aéreo, inclusive, é um dos mais movimentados do mundo e o transporte marítimo é importantíssimo, principalmente pela presença ali do Porto de Santos. Então, algumas características básicas ali, só para que vocês entendam um pouquinho melhor. Para a aula de hoje era isso, espero ter contribuído, vocês tenham entendido um pouquinho mais qual é a importância do Sudeste em relação à industrialização e as redes ali que conectam esta região com outras partes do Brasil. Na aula que vem voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.